funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS. Seu podcast de RPPS semanal está por aqui com um episódio novo. E hoje a gente vai trazer aqui o Instituto do Estado de Rondônia. Com nós aqui na mesa virtual, Thiago Cordeiro, Felipe Ataíde. Tudo bom com vocês, pessoal? Tudo bem, Rafael, ouvintes do Não é do INSS. E primeiramente agradeço ao convite, a gentileza do convite para ouvir um pouco aí sobre o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de participação. Prazer aqui estar com vocês. Eu que agradeço, gente, vocês terem aceitado o convite de conversar com a gente. A gente está, ao longo de 2024, conversando com um pouco mais aí com os institutos estaduais, que é algo que é muito diferente para os demais RPPS, né, que a grande maioria é municipal. Então a gente vai pegando um pouco mais das nuances que vocês têm aí, que vocês vivenciam e conseguem compartilhar com a gente no dia a dia. Então, para explicar para o pessoal como é que é constituído aí o Instituto de Rondônia, qual que é a massa de vocês, qual que é o patrimônio que vocês têm aí, para a gente poder entender um pouco mais aí o RPPS de vocês. Bom, começar pela parte de investimentos ativos. Eu vou deixar para o nosso coordenador de investimentos, o Felipe Ataíde. E aí, primeiramente, me apresentando, meu nome é Thiago Cordeiro, eu sou o atual presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia. A nossa gestão se iniciou em janeiro de 2023, então estamos recentes nesse desafio, né? Que sucedemos a doutora Maria Rejane e equipe, que, enfim, fizeram um brilhante trabalho aqui no Instituto de Previdência de Rondônia. O nosso RPPS aqui no estado, ele é certificado pró-gestão e de aderência ao nível 4. Né? Ao nível 4, um trabalho árduo aí, tanto de conseguir já alcançar o nível, mas também de conseguir mantê-lo, não é? Não basta conseguir. E é um desafio nosso também fazer com que os nossos beneficiários, né, os segurados, os dependentes, sintam no serviço prestado o nível 4. Né? Afinal, o nível 4 não é apenas um certificado, não é apenas uma formalidade, mas ele tem que, de fato, entregar na ponta ali um serviço de qualidade ao beneficiário, entregar transparência, segurança, responsabilidade previdenciária, governança corporativa adequada, enfim. E é isso que nós temos buscado dar continuidade nessa nova gestão que se iniciou no ano passado. Aqui em Rondônia, o mandato da presidência e da diretoria executiva é de 3 anos. Ele pode ser renovado até 2 vezes, mas o mandato é de 3 anos. E, Rafael, aqui é uma peculiaridade que o presidente do Instituto ele é indicado por um colegiado. Existe aqui no estado de Rondônia o Conselho Superior Previdenciário. E ele é composto pelos chefes de poderes e órgãos autônomos, pelos titulares, mais um representante do nosso Conselho de Administração. Então, esse colegiado escolhe até 3 nomes para a presidência do Instituto. Esses 3 nomes são levados ao governador do estado, que naturalmente também tem assento no Conselho Superior, e o governador ele escolhe e então nomeia o presidente para esse mandato de 3 anos. Né? E aí, da mesma forma, a indicação dos diretores é do presidente do Instituto ao governador do estado, que avaliando e deliberando em relação aos nomes, ele nomeia também para um mandato de 3 anos. A nossa unidade gestora ela foi instituída em 84, então nós completamos 40 anos agora em 2024, inclusive agora em abril tivemos aí uma solenidade em alusão ao aniversário do Instituto. E, de fato, temos muito a comemorar em relação aos avanços que conquistamos ao longo dos anos. A nossa unidade gestora ela é só de fato o RPPS, então nós não incorporamos o sistema de proteção social dos militares, né? Com a emenda 103 houve essa divisão. Em contato com alguns RPPS estaduais, alguns têm incorporado, obviamente segregando o que é RPPS e o que é sistema de proteção social, mas aqui em Rondônia, por uma opção política, o sistema de proteção ficou com o Poder Executivo na Secretaria de Segurança, juntamente com as corporações militares. Então, nossa responsabilidade são os servidores de fato filiados ao RPPS, e a nossa massa hoje de servidores ativos é de pouco mais de 33 mil servidores, de todos os poderes,
e de aposentados e pensionistas, 12 mil, pouco mais de 12 mil beneficiários. Então, essa é a nossa massa de segurados do Instituto de Previdência, né? Aqui, Rafael, nós temos por ser um órgão estadual, enfim, e por termos os três poderes atuando, há uma peculiaridade que há uma gestão coparticipativa, sabe? Há, de fato, um relacionamento muito adequado e muito próspero e muito eficiente entre todos os poderes juntamente com o Instituto. Então, os frutos que são colhidos hoje do IPERON é graças a esse apoio e esse esforço de todos os poderes e órgãos autônomos estaduais, liderados naturalmente pelo Poder Executivo, afinal o IPERON é uma autarquia estadual, então ela é vinculada ao Poder Executivo, muito embora dotada de autonomia, mas há essa participação muito forte, muito presente de todos os poderes e todos os órgãos autônomos em relação ao Instituto. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que é graças a esse apoio e a essa atuação em conjunto de todos unidos aí, e aí mais à frente eu posso até contar um pouco sobre como que se deu o nosso processo de equalização de déficit atuarial, que também contou com essa concertação entre todos os poderes, mas em razão disso que a gente tem conseguido aí conquistar excelentes frutos, sabe? O RPPS a sua autonomia tem sido plenamente observada e respeitada, as nomeações são de fato técnicas, são profissionais extremamente capacitados e habilitados, e todos aqui estão muito engajados aí nessa missão, que não é fácil, é uma missão árdua, mas também é uma missão de muito valor, né? A gente, assim, contribuir para uma mudança da vida das pessoas, dar uma aposentadoria de qualidade, tornar o processo menos burocrático, né? Para um servidor que deu a vida inteira para o Estado, não é justo que, ao final da sua vida funcional, ele encontre dificuldades para aposentar. Então, a gente tem trabalhado nisso para facilitar. E, naturalmente, nas pensões também, que é o momento mais delicado da vida do ser humano, tentar humanizar, enfim, dar um tratamento adequado. Nós temos aqui no IPERON participação de alguns órgãos estaduais, então a gente tem setoriais de órgãos estaduais no IPERON. Nós temos a Procuradoria do Estado, que ela tem uma setorial aqui no Instituto. Então, nós temos 2 procuradores do Estado que são lotados no Instituto. Nós temos a Contadoria Geral do Estado, a COGES, que são os contadores, né, oficiais. Nós temos também uma unidade da Contadoria Geral do Estado aqui no Instituto. Então, hoje o nosso contador institucional, ele é um servidor da COGES, então, que é o órgão central de contabilidade do Estado. Então, a gente tem esse braço de muito auxílio nosso aqui. Da mesma forma, a Controladoria Geral do Estado. Nós temos um auditor da CGE aqui, que é o nosso controlador interno. Então, nós temos que também, a CGE, a Controladoria Geral, funciona como órgão central e as várias setoriais ficam se comunicando. Isso dá uma autonomia para o profissional, uma independência para que ele faça sua atividade de controle, que não é fácil, né? E, para além disso, nós temos também uma auditoria interna, e aí de quadro próprio do Instituto, que tem plena autonomia, não são vinculados à diretoria executiva. O auditor-geral, inclusive, é nomeado pelo Conselho de Administração, para que ele possa fazer uma atuação mais macro aí. E fechando o controle interno, nós temos ouvidoria e corregedoria, né? Também aqui no nosso Instituto, que aí fecha o sistema de controle interno. E só fechando a diretoria executiva, nós temos a presidência, a diretoria de administração e finanças, que cuida da parte de gestão de pessoas, gestão contratual e controle da dívida e arrecadação. Nós temos a diretoria de previdência, que cuida da concessão e revisão dos benefícios da folha de pagamento dos inativos e dos pensionistas. Nós temos a diretoria de tecnologia da informação e comunicação também, que cuida tanto do parque tecnológico quanto dos sistemas. E agora, recentemente, inclusive, nós adquirimos um sistema de gestão previdenciária para o Instituto. A Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, que cuida da parte orçamentária e do planejamento, e a ela que, inclusive, é encarregada de administrar e de controlar as ações relacionadas ao progestão, de cobrar as áreas, de ver se está todo mundo em dia, se estão devendo alguma coisa, ajuda no mapeamento, na manualização dos fluxos e dos processos também. E a Coordenadoria de Investimentos, que é coordenada pelo Felipe Ataíde, que aí cuida de uma das partes mais sensíveis de toda a Previdência, que é exatamente o nosso fundo. E aí eu aproveito a deixa para passar a palavra para o Felipe.
Legal, Tiago. Então, o Iperon hoje o nosso fundo, ele não tem segregação de massas, é um fundo capitalizado, né, único, e aí tá todo mundo no mesmo barco. Hoje a gente toca aí um patrimônio líquido de 5,5 bilhões aproximadamente, né, e pelos nossos cálculos aqui, vamos terminar esse ano, né, 2024, próximo a 6 bi. Né, e a carteira de investimentos ela está dividida entre diversas classes de ativos. Né, e em momento oportuno, aí eu posso adentrar mais especificamente a nossa carteira. Maravilha. Só um comentário, né, que vocês fizeram do como que é constituído, né, o RPPS de vocês, o quão complexo que é a estrutura, um RPPS estadual, né, e tá bem montadinho assim, é muito bacana de se ver, sabe, como algo a ser replicável, né, a própria forma de vocês conduzirem a questão de eleição do diretor-presidente, né, do instituto, que eu achei bacana, é algo que eu acho que pode ser replicável nos RPPS, inclusive os pequenos, acho que é totalmente possível de fazer isso, né? E só uma curiosidade também, né? A parte da segregação dos servidores de vocês com a dos militares, né? Que hoje vocês têm isso fora do quadro de vocês, né? E para quem tiver curiosidade, pode acompanhar o episódio 64 nosso aí. Só voltar algumas casinhas ali na sua plataforma de streaming. Tá lá o Instituto de Tocantins, que a gente conversou também. Lá eles fazem junto com o pessoal dos militares. Então, quem tiver curiosidade, já fica lá para poder conferir também. Pessoal, uma dúvida sobre a questão atuária. Pode falar. Rafael, se me permite, eu acho que faltou além de falar da estrutura da gestão, faltou falar brevemente dos conselhos, né? Eu falei do Conselho Superior Previdenciário, né, que é composto pelos chefes de poderes e órgãos autônomos e um membro do Conselho de Administração. E nós temos também aqui o Conselho Deliberativo, que é o Conselho de Administração, e é composto paritariamente por representantes dos poderes e órgãos autônomos e por servidores. E aí, inclusive, o representante dos servidores, eles são indicados após eleição, é uma eleição direta com os beneficiários, então todos os 33 mil ativos, os mais de 9 mil aposentados, os mais de 2 mil pensionistas aí, eles podem votar para representante dos seus servidores, tanto ativo quanto representante dos aposentados também. Da mesma forma, o Conselho Fiscal, também paritário, ele tem representante indicado pelos poderes e órgãos autônomos e por servidores, né? O Conselho de Administração é presidido por um representante dos poderes e órgãos autônomos, do ente patronal, e o Conselho Fiscal, por representante dos servidores, como orienta o Progestão. E nós temos também o Comitê de Investimentos, que ele é composto, são 5 servidores, hoje eles são integrados por servidores dos mais diversos órgãos aqui do Estado, tem representante do Poder Executivo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, e eles participam do processo decisório relacionado à alocação de recursos financeiros. Opa, maravilha. O que deixa ainda mais completo mesmo aí a performance de vocês, né, enquanto RPPS estadual. Né, algo que fique de exemplo já para o pessoal. Inclusive, no final, já vou querer deixar aí, já deixa para o pessoal entrar em contato com vocês aí, tá? Mas vamos seguir mais adiante aí. E pode tirar foto mesmo, não tem problema, tá bom? Tá gravando, tá. Vai postar também isso, tá certo. nosso perfil. Exatamente. Não, Segunda. Isso que é o diferencial. A gente aqui vai fazer algo que seja leve para o pessoal realmente entender como funciona, nada de muito formalismo por aqui. Perfeito. Pessoal, trazendo um pouco aqui sobre a parte atuarial de vocês, né? Os números, por ser um RPPS estadual, até meio que assusta alguns dos RPPS pequenos, né? Mas, vamos lá. O déficit técnico de vocês hoje está na ordem de 13,2 bi, segundo a última avaliação atuarial, né? E isso, como você bem falou, né, Thiago, requer esse engajamento entre todos os poderes ali, né? Uma boa conversa com todos eles. Como é que foi esse diálogo com eles para conseguir chegar no equacionamento do déficit? Porque, como você bem disse, né, há todo esse envolvimento do pessoal. E você chegar e dizer assim, não, meu RPPS estadual conseguiu conversar com todos os poderes, botar todo mundo na mesma mesa ali, vamos conversar e chegar num denominador, não é tarefa fácil, não é qualquer presidência, não é qualquer pessoal capacitado que consegue esse tipo de coisa, né? Perfeito. As ações relacionadas ao equacionamento do déficit ali foram implementadas no ano de 2022. 2022? Não, 2021.
E aí era na presidência, inclusive, da doutora Maria Rejane, aqui no Instituto de Previdência. Naquela ocasião, eu era procurador-geral adjunto do Estado. Eu até contribuí, mas pela procuradoria na elaboração, na contribuição na elaboração dos atos normativos. Naquela ocasião, Rafael, nós havíamos aqui a segregação de massas, né? Então, nós tínhamos o fundo previdenciário capitalizado e o financeiro. E o fundo financeiro, ele estava em vias de se esgotar. Então, dali a previsão era que em abril de 2022 já não houvesse mais recursos no fundo financeiro. E a consequência disso, sabemos, é que o Tesouro assumiria, e aí cada órgão e cada poder autônomo assumiria os seus próprios inativos vinculados ao fundo financeiro. E a consequência disso é o aumento de despesa com pessoal. E isso pode eventualmente extrapolar os índices da LRF. O fundo capitalizado estava bem equacionado, mas a massa de servidores de segurados e beneficiários vinculados a ele era baixa, porque eram servidores mais novos, portanto, que estavam apenas contribuindo, né? Nós não estávamos ainda pagando benefício. Então, ficou naquela questão o que adotar para corrigir essa problemática, né? É bem verdade que isso já se discutia desde 2014 sobre fundo, o que fazer com o fundo financeiro, já se vinha trabalhando, né? É um processo longo, né? Mudanças como essas, estruturais, não se faz da noite para o dia. Então, foi um processo bastante longo, que contou com a participação de todos os poderes e órgãos. E aí o registro aqui, o Tribunal de Contas do nosso Estado, teve uma participação crucial nesse processo de modificação, e obviamente com o Poder Executivo muito forte ali, atuante, a Assembleia Legislativa muito sensível, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a Defensoria, enfim, Ministério Público e obviamente os servidores, né, que são diretamente também afetados. Então, em 2022 se fez um estudo e não sabia se teria compra de vidas, se modificaria a data da segregação. Só que a segregação ela tem uma particularidade que o fundo financeiro é um fundo que não se equaliza, né? Não se discute equilíbrio atuarial em fundo financeiro. Então é um fundo que eventualmente ele se esgotará. É uma solução temporária. E aí a gente não queria adotar uma solução agora para daqui a 10 anos rediscutir esse tema. Queria de fato botar um ponto final nisso e ter uma solução definitiva. Foi quando a gente teve a participação dos conselhos do Instituto de Previdência, participação de todos os poderes e órgãos, e vários estudos atuariais com nossa consultoria atuarial. E aí o bom, Rafael, interessante é que não foi uma decisão de uma pessoa só. Na verdade, se montou inclusive um comitê, um grupo multidisciplinar e com todos os poderes, representantes de todos os poderes e órgãos, para tomar essa decisão. E foi um consenso de todos a adotar, então, o plano de amortização, né? Foi quando, em 2021, então, se aprovou, obviamente que isso não bastaria, então, se extinguiu a segregação de massas, os fundos foram unificados, se criou o plano de amortização até 2056, aquela ocasião, e agora houve uma prorrogação até 2065, então veja que é um pacto intergeracional, né, esse plano de amortização. Se aprovou a reforma da Previdência aqui no Estado também, isso no mesmo pacote, tudo em 2021. Nós aprovamos a lei do plano de amortização, aí reformulamos com a reforma da Previdência uma emenda à Constituição e uma lei complementar tratando sobre os benefícios, a nova estrutura do Instituto, enfim. E aí teve uma particularidade também, uma outra emenda aqui no Estado, Rafael, que o excesso de arrecadação de todos os poderes e órgãos autônomos e o superávit financeiro vem para o IPERON também, a título de abatimento do déficit atuarial. Então veja que realmente há uma participação de todos, né? Houve uma conscientização muito forte de todos. Então todos optaram e decidiram ceder um pouco da sua parte para repassar dinheiro ao Instituto de Previdência, ao fundo e assim equalizar. E assim foi feito. Em 2021 esses diplomas foram aprovados aqui no Estado e em 2022 passaram já a vigir. E novamente, né, de fato não foi fácil, é uma solução que eventualmente mexe com o direito de servidor, né, mas foi uma solução necessária, né, eu reputo uma solução bastante adequada dada a realidade do Instituto, né. O déficit com a reforma, essas medidas saltou de 17
reduziu 17 para 11 bi naquela ocasião, então houve uma redução bastante sensível com a reforma. Não foi ipsis literis da emenda 103, mas as partes mais estruturantes foram incorporadas, né, ao nosso ordenamento estadual, e assim foi feito, né, e assim foi feito. E aí tem uma interessante, o plano de amortização, todo ano ele é atualizado, justamente porque o déficit atuarial ele é dinâmico, em razão de reajustes salariais, enfim, do aumento passivo aí da folha, enfim. Então é necessário todo ano recalcular. E aí todo ano nós recalculamos o plano de amortização e o Conselho Superior Previdenciário, que é composto pelo chefe de poderes e órgãos, ele decide se aprova, se não aprova, se vai fazer ajuste ou não. Então todo ano a gente faz essa alteração. E as parcelas elas ou aumentam ou diminuem. Diminuem a depender de como funciona o déficit. E aí o pulo do gato aqui no Estado é que nós segregamos o déficit por poder e por órgão autônomo. Então a gente evita o que na economia se chama de tragédia dos comuns, né? Que quando é tudo de todos, nada de ninguém, né? Porque eu não tenho aquele cuidado mais, o que é natural das relações, né? Então eu segrego por cada poder e por cada órgão autônomo o passivo atuarial e o ativo financeiro dele, por consequência, o déficit atuarial. Então, nesse reajuste que eu faço do plano anualmente, eu vejo, o passivo atuarial do Poder Executivo aumentou, diminuiu, e o ativo dele, como é que está o déficit? Aí eu recalculo a parcela. A Defensoria Pública, por exemplo, aqui no nosso estado, como o excesso de arrecadação e o saldo obrigatoriamente vão para o fundo previdenciário, hoje ela é superavitária. Ela já saldou o déficit dela e esses recursos continuam sendo aportados mais a título de superávit. Então eu tenho conta contábil dele que vai fazendo essa reserva técnica desse recurso, né? Provavelmente o próximo a acontecer, isso é o Tribunal de Contas do nosso estado, deve ficar superavitária a previsão ano que vem. O próximo Ministério Público e assim por diante. Até que a gente consiga aí equalizar de fato essa conta, né? É possível, em razão desses excessos de arrecadação e saldo que são repassados, que até a gente antecipe o plano que é até 2065, né? Nós temos poderes, tem 10 anos de aporte antecipado de adiantamento, em razão disso, né? Então isso dá uma segurança para nós e facilita a vida do nosso coordenador de investimento, porque ele consegue ter mais recursos para capitalizar, né? Fazer com que o fundo funcione como deve funcionar, que é capitalizar recursos, né? Para que a gente consiga, com os rendimentos, pagar benefícios. E isso tem tido uma performance bastante interessante aí em relação a isso que ele pode abordar. Oh, maravilha. Então já vou até passar para a parte de investimentos aqui, já que eu acho que já vai até. Vamos fazer esse gancho por aqui, já passando aqui para o Felipe a bola. O relatório de vocês já estava demonstrando aí no mês de abril, que foi o último que eu consegui pegar no site, não sei se foi atualizado agora com o de maio. Vocês estavam acima da meta atuarial, né, que era 3,80 a carteira de vocês contra 3,54 da meta ali. E mesmo com mais de metade da carteira de vocês em títulos, se colocar com uma letra financeira junto ali, 2/3 da carteira de vocês está nesse cômputo aqui. Qual que é a estratégia de vocês para o restante agora de 2024? Ainda mais com as taxas do jeito que estão hoje, né? Então, é importante contextualizar a questão da nossa carteira, porque há pouco tempo atrás a gente imaginava uma Selic terminal no ano aí de 2024 em torno de 9%, né? O cenário mudou, né? Recentemente os juros passaram por um período de estresse, né? Então os títulos públicos eles estão com taxas excelentes, né? Só para ter uma noção, ontem tinha título público rendendo IPCA mais 6,40 nessa média aí, as NTNBs, né, o famoso Tesouro IPCA+, e a nossa meta aqui é INPC, que é um índice semelhante ao IPCA, mais 4,96, né? Então, a gente agora está falando de Selic terminal em torno de 10% no ano, então 1% é muita coisa. Isso provocou uma mudança aqui na nossa direção, aqui no navio, né, que a gente comanda. Então, a gente não estava pensando até então, né, na virada do ano, não comprar mais título esse ano. Né? A gente já tinha formado, né, 50% da carteira em título público federal e 10% em letras financeiras, né, 60% da carteira estava mais ou menos na curva, né, que a gente mantém essa marcação, né, na curva, não marca mercado, porque a gente justamente vai levar esses títulos até o vencimento, mas aí
Esse ano os títulos voltaram a ficar bem atrativos, a curva de juros abriu e a gente formou mais já deu uma aumentada na posição em título público federal, né? Então hoje nossa carteira ela tem em torno de 3 bi em NTN-B, com taxas médias acima de IPCA mais 6%, né? E temos também 10% da carteira em letras financeiras compradas em 2022 de banco do segmento S1, né? Que a gente comprou a IPCA mais 8,30, foi uma excelente oportunidade também. Com isso, né, quase 65% da carteira, 66%, a gente, digamos assim, que a gente já sabe mais ou menos a remuneração, já está com a meta batida, né, em qualquer cenário, inclusive, né, e essa posição é uma forma e uma defesa robusta em relação à meta atuarial do Instituto, né, já que são uma parte aí, a boa parte de título público federal que, em tese, ativos com menor risco, né, do país, com taxas que superam a nossa meta atuarial atual e fazendo uma projeção para o futuro, né, é difícil ver metas acima de IPCA mais 6%, né, nos RPPS. Então, digamos que a gente está com essa posição confortável. E esses títulos eles têm diversos vencimentos com base na nossa LM que a gente usa, que é a nossa bússola, né, que aponta qual é a peculiaridade do estado de Rondônia. O nosso grande fluxo aqui de aposentadorias vai ser daqui a 20 anos ainda, 15, 20 anos. Então, permite que a gente faça investimentos olhando mais para o longo prazo, né? Mas a gente tem títulos vencendo desde o ano que vem, 2025, até 2055, né? E aí o desafio dessa parte da carteira é que esses títulos eles pagam cupons semestrais, né? Cada 6 meses a gente recebe aqui uma quantia vultuosa de dividendos, né? Que são uma parte do título paga semestralmente. E aí o desafio é reinvestir esses cupons, né? Agora o cenário está favorável, a gente tudo que está recebendo está reinvestindo, mas futuramente possa ser que quando houver esses pagamentos de cupons não tenham mais taxas atrativas, né? E aí vai tornar o nosso desafio aqui anual. O resto da carteira, a gente tem 10% na renda variável, em torno de 500 milhões de reais aí na bolsa, né? E essa parte a gente acompanha bem mais de perto, né? Faz diligências aí, due diligence no ano todo, né? Algumas vezes no ano. E agora a gente está fazendo uma recalibragem do portfólio de renda variável, está pedindo resgate em alguns fundos, mudando um pouco a estratégia, de forma a descorrelacioná-las para diversificar o risco, né? Temos também uma parte da carteira, uma boa parte em renda fixa nacional, em fundos CDI, né? Afinal de contas, é a zona de conforto ainda dos RPPS. Uma taxa Selic no atual patamar, a gente provavelmente vai bater meta para o CDI esse ano e no próximo ano também, né? Tem 1%, 1,5% mais ou menos da carteira em crédito privado, em renda fixa nacional também, né? Em fundos de crédito privado. A gente agora está formando uma posição de 1,5% também em fundos de renda fixa no exterior, né? Lá, né? Principalmente fundos de título público americano e de crédito privado também lá fora. A gente está vendo um prêmio interessante em relação ao CDI aqui no Brasil, né? De um possível fechamento aí de curva de juros lá fora, e a gente está dando uma analisada aí os produtos. Não formamos a posição ainda, mas em breve faremos essa posição. Também temos, né, os investimentos aí, que são os investimentos para quem tem progestão, que são os FIPs, né? E aí a gente tem 2,5% do PL atual, a gente vai até o final do ano chegar mais ou menos em 5%, com as chamadas de capital. É a nossa meta ficar entre 5% e 10%. E aí são investimentos mais avançados, né, para investidor qualificado e profissional. Como a gente tem progestão e fizemos, né, um processo aí de due diligence, né, algumas vezes aí, antes dos aportes, a gente tem também esse segmento na nossa carteira. Então, isso é mais ou menos o retrato da nossa carteira atual. Até eu ia comentar aqui sobre essa parte dos produtos mais estruturados que vocês têm, né? Porque eu estava contando, eram 7 FIPs e 7 FIIs que vocês têm hoje, né, na Isso, carteira. Muitos RPPS, quando vê o fundo imobiliário ou FIP, dá um arrepio já, né? Porque já tem uma herança antiga ali, fundos estressados e tudo mais. E vocês não têm isso na carteira de vocês. Pelo contrário, vocês têm fundos com ótima performance, dando resultado que é o que se espera realmente desses produtos, né? Como é que se deu o processo de seleção desses produtos aí e o que vocês podem trazer de recomendações para outros RPPS no sentido de conseguir aplicar nesse tipo de produto, que é
né? É um pouquinho mais sofisticado em relação ao CDI, a queridinha, os IMAs, né? Os títulos. Isso. Então, realmente, assim, o passado é meio obscuro, né, desses investimentos estruturados, né? Tanto os FIPs quanto os FDICs também, né, no passado já tiveram muitos problemas, com fundos podres, inclusive fundos de fachada, né, que resultou aí em várias operações aí por parte da Polícia Federal. No nosso caso, a gente, primeiro, né, explicando o que é um FIP, eu acho que os leitores todos sabem, né, mas a gente investe em empresas de capital fechado, né? Os investidores institucionais se unem para investir aí em empresas que têm teses de investimento, né, atrativas. Então, são empresas que não estão cotadas na bolsa de valores, né? E é uma forma do RPPS, do investidor institucional, aplicar na economia real do país, né? Se investe aí em empresas, né, nacionais e contribui aí gerando emprego e renda, né? No nosso caso, a gente tem um histórico aí com as casas que já fazem isso há 20, 30 anos, né? Então, obviamente que antes de ocorrer um aporte, a gente faz todo um processo aí de due diligence, né? E acompanha aí o trabalho histórico desses gestores, né? Basicamente, a gente investe aí com 4 grandes gestores no Brasil, né? O Grupo Itaú, com a Quinea, o BTG Pactual, com a equipe lá do Renato Mazzola, né? Que é o Head de Private Equity, né? O pessoal também da Vinci, né? Que é uma grande gestora do país, e com a Pátria, que também é uma gestora de renome. Então, antes de ocorrer esses investimentos, a gente faz toda uma análise técnica dos produtos, né? Só para citar um exemplo, o FIP que a gente entrou, por exemplo, o FIP de Infraestrutura 2, que a gente investe mais na área de infraestrutura e de economia real do país, né? Nos rendeu aí IPCA em mais de IPCA mais 20% ao ano durante 10 anos seguidos, né? E esse pessoal já faz isso há mais de 20 anos, né? Então, a gente gosta desse tipo de investimento, é mais arriscado, são investimentos mais sofisticados, né? Mas com o processo aqui que a gente faz, né, de diligência antes dos aportes, a gente é bem confiante que essas teses aí podem dar certo, né? Recentemente, a gente comprou um dos investimentos agora que a gente fez esse ano, foi com a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, a Cosan, né, que o Fundo Quinea comprou a companhia, e recentemente a gente teve já uma reavaliação dela, né, a gente participou do leilão lá estadual e ganhou com um preço bastante atrativo, né. É um case que creio que vai ser um sucesso. Também agora compramos 1.500 quilômetros de linhas de transmissão no Nordeste, né, através do fundo do BTG, do Infra 3, né, e as chamadas de capital já vão correr agora, mas é um investimento em tese que o risco é só o risco da construção das linhas de transmissão, né? Boa parte do material que vai ser construído lá nas linhas já foi travado no mercado, então a gente gosta muito desse tipo de investimento, né? Lógico, bom, como a gente é projeção 4, a gente pode até 15% da carteira, né? O que para outros RPPs é 5%, né, por cento limite. Mas a gente pretende ali ficar entre 5% e 10%, dando prioridade a essas casas, né, que já têm um histórico, né, com investidores institucionais. E só para fazer um contraponto aqui dessa parte do pró-gestão, né? O quanto que é importante. Eu aqui estou vivendo no meu RBPS esse dilema de a gente querer entrar do pró-gestão nível 2 para o nível 3, e a gente vê que os níveis ali, os 5 para 10% realmente, para quem tem pele um pouco mais curto, faz toda uma Isso. diferença, sabe? Isso. Você consegue. Porque assim, ó, vou trazer de novo um exemplo meu aqui. Nós temos um FIP aqui do BTG, que vocês já viram a casa como funciona. A gente teve uma notificação deles do tipo assim, olha, lamento te informar, mas o patrimônio vai crescer 92% a partir do mês que vem. Assim, que chato, pronto, me desenquadrei, sabe? Aí a gente teve que lidar com isso, Entendi. fazer o quê, né? E assim, ó, para quando o RPPS consegue acertar a mão, entende a casa, como funciona e consegue ter prazo mais dilatado para conseguir lidar com os prazos que o FIP precisa e tudo mais,
eu acho que é só vantagem, né? E já trazendo aqui a parte de progestão, o quão importante que é você trazer essa diligência para dentro da casa, não, como o Thiago falou, né? Não só um certificado lá de nível 4 bonitinho, não. É ter diligência, é ter realmente postura de Isso, nível 4 realmente, toda uma equipe ter isso, né? E o quão isso, importante que é você ter esse nível maior de aderência. Primeiro, claro, quando a gente está falando aqui da parte de investimento, vai interferir diretamente no percentual também, né? Mas a própria qualidade de serviço, né? é, Isso é fatal, qualquer um vai conseguir ver com mais facilidade. e, E e o- vocês saíram de um nível 1 em 2019 para um nível 4 já em 2022. Então, assim, foi um salto gigante, né? Até o Irã, que participou aqui já de 3 episódios com a gente, ele que era da ICQ, agora está na Lumens, depois de ter passado um período ali de empresa dele mesmo ali, ele comentou a maior dificuldade no RPPS é sair do nível 2 para o 3. Ali é que é o grande salto que se dá. Vocês conseguiram do nível 1 ao nível 4. Como é que foi isso, essa evolução para chegar no nível 4? E quais dessas ações que vocês fazem que acham que dá para replicar em outros RPPS? quer ficar, Tiago? De fato, foi um salto, né? E aí, Rafael, como eu disse, em 2022, a gestão era da doutora Maria Rejane, né, que inclusive é colega minha de carreira. Ela e a equipe dela, de fato, foram os grandes responsáveis por isso, né? Inclusive, desde 2019 já era ela fez uma gestão bastante longeva aqui no Instituto, há 8 ou 9 anos de gestão, então, de fato, eles foram os responsáveis por essa transformação. Aí aqui o nosso encargo é manter esse nível, né? Manter o que foi feito, né? É uma missão árdua, né? Você pegar no RVP já no nível tão elevado e manter no mesmo patamar. Mas, enfim, foram eles que foram os responsáveis, obviamente com os servidores da casa, que bastante comprometidos com isso. E o que se foi feito de diferente que eu percebo aqui, Rafael, é que foi dotado uma unidade, né? Inclusive 2022, como você fala, como eu falei há pouco, em 2021 foram aquelas reformas estruturantes do nosso RPPS, né? Então, dentre os diplomas normativos, teve alteração da lei que estrutura e organiza administrativamente o Instituto, no mesmo pacote. Inclusive, nós temos a nossa legislação aqui, ela compila a parte de benefícios, a parte de fundo e a parte de estrutura. E foi dado condição, enfim, né? Se criou um setor específico para isso, que é a COPLAI, que é a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, e eles que foram ali os grandes timoneiros desse processo, né? E o processo de manualização e mapeamento é muito complexo, né? Porque há uma exigência muito forte no nível 4, né? E aí, quando se deu essa autonomia para esse setor e se deu condição, e aí se conseguiu, obviamente, fazer com que se chegasse a esse nível 4, né? E aí nós temos tentado aí, até aqui conseguimos, já passamos por uma auditoria de supervisão, esse ano teremos uma segunda de manutenção do nível, né? E a ideia é a gente ter mantido a estrutura da Coplag para isso. E, obviamente, Rafael, tem que ter um nível de conscientização muito grande de todo mundo, né? Não adianta também a Coplag apenas se cobrar se os demais setores que são diretamente encarregados, não só da gestão, mas dos conselhos, também não incorporam isso, né? E como eu falei, há uma peculiaridade grande aqui no nosso RPPS, que há esse senso comunitário mesmo, sabe, de responsabilidade comum em relação ao IPERON. Então, seja com relação aos próprios servidores, seja com relação a todos os poderes e órgãos, há esse sentimento de responsabilidade, né? Então, todo mundo ali encampou a missão e conseguiu, enfim, né? E aí nós temos aí mantido essa estrutura. Então, assim, o diferencial que eu percebo foi isso, foi uma estrutura própria, tem servidores dedicados a isso, especializados no assunto, e há um monitoramento constante das ações, há quadro de acompanhamento. A gente esse ano vai fazer, inclusive, auditoria de supervisão teste, como se fossem os próprios auditores aqui vindo, antes deles virem oficialmente. Faremos aqui com checklist para ver se está tudo direitinho, para ter um tempo de correção para aí quando eles vierem já dar tudo bem resolvido, né? Então a gente tem implementado algumas atividades. E os conselhos também acompanham muito de perto isso. O Conselho Fiscal tem uma participação muito bacana, que ele sempre está perguntando, e aí, como é que está o andamento, como é que está o programa em relação ao orçamentário de progestão,
acompanha mês a mês ali a evolução. Então isso faz com que realmente as coisas aconteçam de fato, né? Da parte aqui de investimentos, a gente tem também um comitê relativamente técnico, né? É importante salientar que aqui existe a coordenação de investimentos, que é um setor aqui que é dedicação exclusiva, né, para cuidar da carteira, da gestão, e tem também o comitê, que é o órgão deliberativo. Atualmente, a composição do comitê tem 2 auditores da Receita Estadual aqui, um auditor do Tribunal de Contas e 2 economistas do Tribunal de Justiça. Então, eles têm certificação, né, e é um comitê relativamente técnico. Todo o processo ele passa aí pela a gente embasa, né, tecnicamente, mas passa por toda é uma decisão, né, da maioria deles, né? Então, é um processo bem democrático de tomada de decisão e tem representante de todos os poderes, ou seja, todos estão participando aqui da decisão sobre o futuro dos investimentos. Nada melhor que o pessoal de quem vai aproveitar, né, vai usufruir do que vocês estão trabalhando, vá realmente se envolver com isso, né? E que bom que tem gente que se envolva com isso, porque a gente vê, principalmente os RPPS pequenos, têm essa dificuldade de conseguir pessoal que esteja engajado para isso, sabe? Nem vou entrar no mérito de Jeton, por exemplo, que eu sei que é um vespeiro que muita gente não prefere não falar muito em alguns RPPS. Mas é qualificação técnica mesmo, sabe? É disponibilidade, é conseguir realmente a pessoa parar para conseguir participar de um conselho, estar junto com vocês. Isso aí é uma dificuldade que muitos têm e que bom que vocês conseguem trazer isso para a realidade de vocês, né? Então, assim, primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Eu acho que é algo que muita gente pode olhar e eu mesmo sou um que vejo com bons olhos a estrutura de vocês, como vocês estão tocando o RPPS estadual. De novo, é um RPPS estadual, não é um município, não são 80 mil habitantes, 200 mil habitantes, não. É um estado inteiro que vocês estão envolvendo e estão conseguindo fazer esse tipo de gestão de qualidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, por estar continuando esse trabalho que já vem sendo muito bem tocado, né, ao longo do período aí. E já para fazer a parte final aqui, depois de 40 minutos aqui de gravação, que já se vão, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com vocês aí, para tirar dúvidas, querer entender um pouco mais do processo de vocês de investimentos, a questão do pró-gestão de vocês, a própria estrutura administrativa de vocês, né? Como é que é montada, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês aí? Rafael, e se me permite falar um assunto antes? Rapidamente, Por favor. só eu acho que faltou falar dentro dessa grande concertação que se teve, foi se criado inclusive mais duas espécies de recursos destinados ao nosso fundo, né, que também que agregam aí a ele, que nós temos 10% dos recursos hídricos, né, que vão para o estado de Rondônia, obrigatoriamente são destinados ao Instituto de Previdência, e nós temos também o bônus de exploração do pré-sal, de petróleo, que também parte dele, do que vai para os poderes, vem para o Instituto de Previdência. Então, tudo isso somado, Rafael, juntamente com o plano, juntamente com o excesso e o saldo, eles fizeram com que lá em 2022 o saldo unificado, e o Felipe me corrija, era algo em torno de 2,4 bilhões, Felipe? Isso. Era isso, né? E 2022, nós estamos em 24 com isso. 5,5, né, Felipe? Uhum. Então Isso esse aí. salto foi um salto enorme, e apesar desse fundo eu tirar recursos para pagar folha de inativo, porque a gente tem uma insuficiência mensal em média de 22 milhões. E apesar disso, a gente veja que a gente teve um salto bastante significativo em razão dessas medidas aí que foram bastante exitosas aqui no nosso instituto. E com relação aos contatos, nós temos o nosso site, iperon.ro.gov.br. Lá na aba Contatos, na aba Transparência, vocês encontrarão todas essas informações que nós dissemos aqui, seja parte da legislação, dos manuais, dos mapeamentos, dos relatórios de investimentos, governança corporativa, relatório atuarial, enfim, as atas dos conselhos, a composição, tudo vai estar lá no nosso site. Convido para seguir a nossa página no Instagram, Iperon Rondônia também, nós temos tentado impulsionar aí, da mesma forma no Facebook, e são essas, assim, no site basicamente você encontrará de fato todas as informações. O meu e-mail aqui do Instituto é Thiago, com TI, sem H, @iperon.ro.gov.br, então quem quiser entrar em contato também, eu estou à disposição, será um grande prazer auxiliar aí, e ter essa troca de experiências, né?
Só corroborando também com a fala do Tiago, né, trazendo para números esses recursos que ele falou que entram aqui no caixa do Instituto, né, a gente cresce ao ano em média de 1 bi por ano. Entra aqui no caixa do Instituto entre 700 milhões a 1 bilhão por ano de recursos novos, né, que somados com os rendimentos do mercado financeiro, aí impulsionam ainda mais esse crescimento. Então, a média é essa aqui para frente, o que a gente vai crescer até, né, completar o prazo da lei, que vai até 2065, né, Tiago? Com essa toada aí de investimentos. É um plano realmente, talvez, um dos mais robustos, né, do país, com certeza. E o meu contato aqui é o felipe@iperon.ro.gov.br. Felipe, com E. E aí estamos à disposição também, senhores, para qualquer dúvida. Maravilha, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado aí por aceitar o convite, conversar com a gente aí, trocarmos essa ideia aí, que o pessoal possa aproveitar bastante aí esse espaço e conseguir ver em vocês um exemplo a ser seguido. Que eu, com certeza, vou levar isso aqui para frente, eu vou pesquisar muito mais no site de vocês para colocar coisa aqui no meu RPPS, tá? Não é falsa modéstia, realmente a gente vê que é coisa de sucesso e a gente pode colocar nos RPPS pequenos. Que bom a gente poder ver esse tipo de coisa acontecer, né? E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e semana que vem temos episódio novo. Até lá! Tchau.